Nação palmeirense, né? O Palmeiras se preparando para esse grande jogo, né? Contra o Corinthians, final do Campeonato Paulista. Palmeiras tentando o tetracampeonato, né? A gente espera que vença, né? Tem reforço na área, né? Tem o reforço de Lucas Evangelista, agora é oficial, tá confirmado. Pessoal, para mim o Palmeiras é forte candidato não só a ganhar o Campeonato Paulista, mas com esse elenco que o Palmeiras tem, ainda podendo estrear, né? Vale ressaltar que a expectativa é para a estreia de Paulinho no último jogo do Campeonato Paulista, né? Na final, né? Já imaginou? Paulinho, Vitor Roque e Estevão. Então, sem sombra de dúvida, é um ataque, pessoal, ataque dos sonhos, né? Vamos acompanhar aí, vamos ver o que a mídia tá falando sobre esse jogo. Créditos do vídeo, né? Gazeta Esportiva, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que eles falam no final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. A declaração do técnico Abel Ferreira. Fala, minha querida Michele Janela, beijo enorme pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Tem a declaração do Abel, sim, hoje o Abel esteve aqui na Federação Paulista, juntamente com o Ramon Dias, técnico do Corinthians, o Everton, goleiro do Palmeiras, e também o Ángel Romero, jogador do Corinthians. Os quatro se juntaram ao Rafael Claus, árbitro que vai apitar o primeiro jogo da decisão nesse domingo no Allianz Parque, 18 horas e mais 30 minutos, e Matheus Candansan, pois é, o Matheus Candansan que vai apitar o segundo jogo da decisão do Paulista, lá no dia 27 de março, na Neoquímica Arena. Todos eles concederam uma boa entrevista coletiva hoje aqui na sede da Federação Paulista de Futebol, no edifício Pelé, na Barra Funda. E agora a gente vai conferir um trechinho aí do Abel, falando sobre a rivalidade Corinthians e Palmeiras e também Palmeiras e São Paulo. Será que a rivalidade ali com São Paulo, Choque Rei, passou dos limites? Foi para os bastidores, já virou uma treta entre diretorias, passou dos limites do futebol. E a rivalidade Palmeiras e Corinthians continua sendo apenas dentro de campo, dentro das quatro linhas. É assim que entende o Abel Ferreira? Vamos conferir aí a palavra do treinador do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar, diretor. Não queria muito falar sobre o São Paulo, a não ser que é um grande rival e aconteceram algumas coisas desagradáveis, nomeadamente comigo, mas acho que ficou tudo tratado e respeitado e sanado. Essa pergunta que tu me disseste é espetacular, mas tem uma intencionalidade por trás dela que é provocatória e mal respondida por mim, pode dar aso à violência. Não ultimamente, mas se calhar há 2 ou 3 anos atrás o meu exemplo talvez não tenha sido o melhor, mas fui sempre capaz de reconhecer e pedir desculpa. Eu tenho que mudar, nós temos que mudar, e sei que alguns de vocês vão ficar chateados, mas vocês têm que mudar muito também. O momento de mais vergonha que eu senti na minha vida foi no Palmeiras, quando fiz um gesto a dizer que o árbitro não tinha coragem, e um de vocês, sobretudo os que estão aí na Câmara, foi capaz de parar o jogo, para ir atrás, para propositadamente me expulsar por um gesto que eu estava a fazer. A bola não estava em cima de mim, eu não sou o protagonista. O protagonista são os jogadores. Cheguei a casa, chorei em frente à minha mulher e aos meus filhos, porque eles sabem que aquele não sou eu não sou os meus comportamentos. Sangrei por dentro, porque alguém de vocês decidiu passar uma imagem que em momento algum eu me revejo nela e que fui obrigado a pedir desculpa. Todos nós temos que melhorar, mas vocês têm que melhorar muito. Desculpem-me dizer-vos isto, todos vocês que estão aí, todos, se queremos mudar o futebol brasileiro. O meu respeito com o São Paulo é máximo e o meu respeito com o Corinthians é máximo, e até ao dia de hoje não tive problemas nenhuns, e como todos nós fazemos, o que nós queremos é ir para dentro de campo, competir como sempre fazemos e lutar até o último segundo para ganhar o jogo. Tá aí a declaração forte de Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Quero que vocês falem muito sobre essa declaração do Abel. Uma última do Palmeiras rapidinho aqui nessa minha primeira entrada ao vivo no Gazeta, Michele, é que o Lucas Evangelista foi oficialmente anunciado pelo Verdão como reforço do Palmeiras para depois do Campeonato Paulista, assinou um contrato até o final do ano que vem, se ele atingir algumas metas pré-estabelecidas em contrato. Esse contrato dele vai ser esticado, vai ser prolongado até o final de 2027, então tudo
certo, ele vindo do Bragantino, o Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais lá ao RBB por este atleta de 29 anos. Devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno. A gente ainda vai falar do Corinthians também nessa decisão, trazer a declaração do Ramon, do Romero, do Everton. Tem muita coisa pra gente falar desse super derby, né, Michele? Devolvo pra você, daqui a pouco eu retorno, hein? Boa, Zé. Beijo, obrigada. Daqui a pouco você volta. Fala, Alex. Bom, o Abel tá certo. Todo mundo tem que melhorar. Pior é se alguém acha que não tem que melhorar. Então ele tem razão. Todos nós precisamos melhorar em tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, nos relacionamentos, né, no comportamento. Eu acho que ele não falou nada demais. Eu acho que o que ele falou é algo que quem tem um mínimo de consciência, aquelas pessoas que fazem um exame de consciência ao final de cada dia, por exemplo, quando vão dormir, pensa como é que foi o dia, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, o que eu poderia ter feito melhor, amanhã eu vou tentar melhorar. É isso. Acho que uma pessoa que tem um mínimo de equilíbrio tem que fazer isso que o Abel falou. Então ele está certo, está certo. Acho que é legal ele assumir as suas próprias fraquezas, as suas próprias necessidades de melhorar e também ele falar que todo mundo tem que melhorar. Eu concordo com ele, todo mundo tem que melhorar mesmo. Mas atacou quem flagrou ele fazendo o gesto de colocar a mão nas partes íntimas, virar-se para o banco de reservas, para a comissão técnica. Ele não estava num quarto fechado, né? Exatamente, em uma fração de segundo ele só faz o gesto. Pô, os caras não têm aquilo roxo para pitar. Então, é que nem o VAR. Quando você pega um frame, um segundo de uma cena... Agora, antes do que eu ia falar, é óbvio que o Abel, como figura pública, e ainda mais dentro de um campo de futebol, as câmeras estão nele, porque ele faz parte do espetáculo. Claro. Já falei isso pra ele. Abel, o futebol não é só o quadrilátero, não. Vocês vocês apontam... você é um personagem, cara. Claro. O entorno, a torcida... O futebol é um teatro. Não só ele, o Gandula é um personagem, os repórteres são personagens, né? a torcida faz parte do jogo. A imprensa, todo mundo que tá ali, o futebol é um grande cenário, é um teatro, tá? Evento. Agora, na questão ali, quando ele fala da câmera, eu também acho que ampliaram demais o gesto. Sabe? Porque foi uma coisa que ele virou ali, tem aqui no rosto pra pintar. Um desabafo, aí você põe na câmera lenta, você repete looping. Tipo aquele técnico que enfiava o dedo no nariz, imagina se botasse ele. Exato, mas foi bem mais rápido que isso. Mas é que o do Abel foi um reflexo que ele virou pra trás e fez aqui pra vocês. E aí, nossa, eu acho que exageraram demais também, sabe? Daqui a pouco você vai ter que jogar futebol dentro da igreja, cara. Bom, daqui a pouco vocês vão falar. Um jogo desse tamanho, dessa importância... Eu sempre tenho um favorito, mas o Corinthians é um time que sempre tem alguma coisa para apresentar. E o Abel já foi campeão em cima do Flamengo, em cima do São Paulo, em cima do Santos, no último Paulistão, nunca foi campeão em cima do Corinthians. Ultrapassou o Botafogo na reta final do... Em 2020, o último título que a gente viu aí foi o último título do Palmeiras antes do Abel. Agora, era o Vanderlei. Perde pouquíssimo pro Corinthians, né? Perdeu duas vezes, uma vez pro Silvinho, em 2021, e pro Ramon no ano passado. O Allianz jamais. Não, duas na Arena. Pro Silvinho em 21 e pro Ramon ano passado no jogo da cabeça de porco lá. Até tem uma tela aí pra mostrar números gerais do Abel contra o Corinthians. É que pegou também um período horrível do Corinthians. 15 jogos com 7 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas. O aproveitamento do Abel contra o rival é de 60%. O time dele fez 25 gols e sofreu 14. Porque a vitória do Corinthians no ano passado no Campeonato Brasileiro foi a vitória que impulsionou o time a sair da zona do rebaixamento. O Abel não ganhou do Ramon Dias. É isso. Um empate e uma derrota. A vitória do ano passado, essa que o Pascoal cita, que é o jogo lá da cabeça de porco, ele é o jogo, se eu não me engano, é o jogo seguinte à eliminação para o Racing na Sul-Americana. Aquele jogo também era um jogo de vida ou morte para o trabalho do Ramon Dias. Ali o Ramon fica e o Corinthians embala para a sequência de vitórias que teve. E os times são muito parecidos, que eu falo na questão peça, né? Não comparação peça por peça, mas são dois times que, se você olhar para as escalações e imaginar o que cada um pode produzir de... Não, peraí, Fábio Luciano. O time do Palmeiras é 10 mil vezes melhor do que o do Corinthians, né? Vamos ser bem realistas, né? De melhor, seja o Palmeiras com os jogadores, a questão coletiva, que ela pesa muito, né? A maneira de encaixar. E o Corinthians, o que tem de brilho ali, né, de jogadores que podem decidir uma partida, aí o jogo fica interessante. E aí passa muito pelo trabalho dos dois treinadores, né? Que a gente, logicamente, imagina que o Abel ele vai preparar, como acontece, né? Ele prepara os seus times melhor do que os outros treinadores, por isso que ele vence tanto. E aí passa também pelo Ramon. O que a gente já falou, dele ter um material humano muito bom, mas saber escalar,
saber posicionar, saber mudar as peças no momento necessário, saber usar os jogadores para, como a gente falou, no meio campo, por exemplo, para fechar os espaços que o Palmeiras pode querer usar dentro da partida. Então é isso, assim. Eu acho que 11 para 11, se a gente fizer um cara a cara aqui, a gente vai dar uma equilibrada. Agora, no banco, que eu acho que pode estar esse X da questão, sabe? Na montagem do time, nas decisões tomadas e na experiência que o Abel tem, e coletivamente o Palmeiras hoje é mais forte do que o Corinthians, então tá aí um pouco do desequilíbrio, principalmente para esse primeiro jogo. No segundo jogo já entra o resultado do jogo do Allianz e a atmosfera da Arena, que aí o Corinthians pode levar uma vantagem. Depois do que aconteceu, Oswaldo Pascoal, na segunda-feira, com o Flávio de Souza, claro que todo mundo estará ligadíssimo, atento à arbitragem. E o Rafael Claus, irá apitar a primeira partida. Essa, digamos, mais crítica do Allianz Parque domingo. E já sabemos também que o jovem Candansan, 26 anos, que em breve herdará o escudo FIFA do Braulio, se eu não me engano, aos 26 anos de idade, apitará o segundo, o de Itaquera. A escolha pelo Claus para este primeiro jogo é a escolha correta? A escolha do Claus é uma escolha lógica. Óbvio. É óbvio que seria. É o cara. Agora, o Claus tem que apitar se incomodando com o jogo. Porque muitas vezes ele apita o jogo sem se incomodar com o jogo. Sim. O Claus tem que apitar olhando para o jogo, incomodado com o que está acontecendo. Porque às vezes ele apita o jogo bem blasé. Ele apita o jogo. Acho ele bom pra caramba. Eu acho ele bom, mas eu concordo com o Pascoalzinho. Eu fui assistir o derby, Guarani e Ponte, e ele não viveu intensamente o jogo. Ele deu uma irritada. E exatamente o que o Pascoalzinho tá falando. Ele assim, ele apitou do jeito que ia levar. Sim, vou levar. E aí, nossa, ele tem que se incomodar. Ele fez mal pro Essa derby. É uma cobrança que eu faço. O Claus vai entender hoje apitando no futebol brasileiro, se ele não é o melhor apitador, o melhor do Brasil. Se ele não for o melhor, ele está entre os 3 melhores. Ele tem uma final em 2 jogos, estadual, ele tem que estar. Sim. Ah, mas ele expulsou... Eu acho que ele tinha que apitar as 2. Que as 2 é mais complicado, né? Mas em uma ele tem que estar. O outro da final, o Candansan, da segunda final, ele é bom árbitro, mas ele não pode ser afoito, é o contrário. Ele é meio afoito. Então, um não pode apitar blasé e o outro não pode entrar afoito para apitar o jogo. São 2 características diferentes. Eu acho que a indicação é a mais correta que poderia ter para esses 2 jogos. O Claus tem que apitar um jogo, porque esse jogo vem depois de um São Palmeiras e São Paulo, no mesmo estádio, que a pressão foi muito grande em cima da arbitragem. Um pênalti que eu falo sem problema nenhum, não foi. Está aqui um cara que jogou na zaga. No futebol existe uma coisa que chama ocupação de espaço. Sim. O pé do Arboleda já estava lá. Não tem como. Não tem nem o que falar. O pé do Arboleda já estava. Ele ainda tenta tirar o pé. O Vidal que pulou na frente do Arboleda? Vai fazer o quê? E ele ainda tenta tirar o pé. Mas tudo bem. A vida que segue. Tem árbitro que erra a favor de um, a favor do outro. O Palmeiras vai ter também dificuldade com a arbitragem em um outro jogo. O São Paulo também vai ter dificuldade. Isso é normal no futebol. Normal. Como o Palmeiras e São Paulo sempre tem uma questãozinha para resolver. Sempre tem. Espera um pouquinho que eu vou ver o pênalti aqui. Já bateu o tiro de meta. Espera um pouquinho que eu vou ver a linha aqui para ver se o Caleri estava na posição de impedimento. Não, mas ele já marcou o pênalti. Então, tem um monte de coisa do São Paulo e Palmeiras. Nesses últimos. Tem um monte de coisa. E esse aí que aconteceu nessa última partida. Agora, acho que o Claus é um cara que tem capacidade de conduzir o jogo. Tem uma diferença grande entre os 2. O Claus é pouquíssimo suscetível ao VAR. Sim. Ele podendo não ir ao VAR, ele não vai. E muitas vezes a gente viu o Claus ir ao VAR e manter a opinião dele. Tem opinião. Até porque ir ao VAR ou não depende do VAR, né? Sim, claro. Dele. Nação palmeirense, né? A mídia de todo o Brasil discutindo esse jogo, né, entre Palmeiras e Corinthians, né, no domingo, né? Foi escolhido os árbitros, né? Claus vai apitar o primeiro, né? A gente espera que ele não atrapalhe, né? Que geralmente no futebol brasileiro é assim, né? Os caras vêm para compensar um erro de um jogo anterior, né? Tomara que eu esteja errado, né? Espera que ele não atrapalhe, seja justo, apito certo. Para mim, era o melhor nome. Para mim, é o melhor árbitro no futebol brasileiro nesse momento. A gente espera que não a gente
quando for campeão, não precisa debater a questão de árbitro, né? Porque na última semana aí, o que foi discutido não foi o futebol do Palmeiras, não foi se o Palmeiras merecia ter vencido, e sim, é um pênalti que pra mim foi pênalti, os caras discutindo aí se tinha sido ou não, né? Criticando o árbitro. Palmeiras apresentou Lucas Evangelista, pessoal. Lucas Evangelista chega com um contrato de 1 ano, né? É porque já é um cara com pouco de idade avançada, 29 anos. Claro, tem algumas metas a ser batidas. Se for batidas essas metas, automaticamente ele renova o contrato, né? Por mais 1 ano, né? Então, sem sombra de dúvida, é um jogador de qualidade? Pessoal. Inclusive, Abel Ferreira deu aval, né? Abel Ferreira deu aval para trazer. É um volante que sai jogando, é um volante que é esquerdo, né? Então, sem sombra de dúvida, é um jogador para qualificar ainda mais o elenco. Elenco esse, para mim, é um dos melhores do futebol brasileiro hoje, né? Abel Ferreira não pode vir aqui amanhã ou depois dizer que agora não tem opção, né? Ele tem opção no time titular e no time reserva, né? Inclusive, falando de time reserva, a expectativa é que Paulinho, né? Quem sabe Paulinho não possa pintar no segundo jogo da final, né? Paulinho está previsto a sua volta do Campeonato Brasileiro, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas devido a essa parada que vai ter aí de 10 dias, é normal caso ele pinte no segundo jogo, viu? É normal, né? E eu acho que o torcedor palmeirense, como eu falei em alguns vídeos aqui, tá nessa esperança, né? De ver esse ataque dos sonhos, né? Paulinho, Vitor Roque e Estevão, né? Para mim são 3 jogadores excepcionais, né? Claro, precisa de um entrosamento. Vitor Roque tá chegando agora, a gente vê que ele tem... Pessoal, não é à toa que o Barcelona veio buscar Vitor Roque aqui, né? Então, ele tem qualidade, né? Paulinho, para mim, foi um dos destaques do campeonato. Já há 2 anos ele vem sendo um dos destaques, né? Então, é outro jogador que, para mim, vai ser importantíssimo, né? No Palmeiras. E a gente espera, né? A gente espera que o Palmeiras faça uma grande competição. Não só Campeonato Brasileiro, também Copa do Brasil, Brasileirão. E que faça uma boa competição, por que não, Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes esse que é discutido, né? Por grande parte da torcida, né? Alguns torcedores do Palmeiras colocam o Palmeiras aí já numa possível quarta de final. Calma, pessoal, calma, que tem muito chão até lá, né? Muita estrada até lá. Primeiro vamos ganhar o tetra do Campeonato Paulista, né? É importante o Campeonato Paulista? Para mim, toda competição que entra tem que entrar para ganhar. Se tem alguma competição para fazer teste, é o Campeonato Paulista. Se tem alguma competição que você possa perder, é o Campeonato Paulista. Mas, vamos ser bem realistas, pessoal. Pelo investimento e pelos jogadores que tem, a gente não pode ficar pensando só em Campeonato Paulista, né? Temos que pensar aí numa Libertadores, numa Copa do Brasil, Brasileirão, né? Aí sim. Mas, claro, ganhar um tetracampeonato em cima de um arquirrival não é nada mal, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.